Graça e paz. Quero ler um texto com os irmãos, que hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade. E Pedro, escreve aqui em 1 Pedro 5,7, fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós vivemos um tempo, em que a gente vê que as pessoas estão muito ansiosas, né? Ansiedade é algo assim que, um pouco de ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Nós não podemos ser dominados pela ansiedade. Todo mundo tem, porque tem ansiedade que é boa, né? Ah, estou ansiosa porque a pessoa vai casar, está ansioso por causa de uma viagem, está ansioso porque vai começar no emprego novo. Tudo isso causa ansiedade e é normal, né? Não é pecado, é uma coisa normal. Mas a ansiedade que Pedro está falando aqui, Pedro ele estava escrevendo para um povo que não estava preocupado, ansioso, porque tinha boleto para pagar. Um povo que estava ansioso porque queria dominar sobre o amanhã. Não. Pedro está escrevendo aqui para um povo que estava disperso. Sabe por causa de quê? Por causa da perseguição. Um povo que estava ansioso porque o povo estava sendo perseguido, torturado e morto. Por isso que ele está falando da ansiedade aqui. Que era aquela que nós sabemos que a raiz da ansiedade é o medo, né? A raiz da ansiedade é o medo. E o povo, claro, claro que o povo estava, eles não negaram o Senhor. A primeira igreja foi uma igreja a igreja primitiva foi uma igreja que morreu louvando ao Senhor. Mas eles tinham motivo sim de terem, eram seres humanos como eu e você, de ter medo, de buscar, o consolo. E Pedro escreve para eles: olha, aquilo que estiver no controle de vocês, faça, mas aquilo que não está sob o seu controle, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. O nosso problema, o maior problema da ansiedade é querer viver o amanhã, é querer ser Deus, é querer ser dono do amanhã. E isso não tem como, não tem como. O combustível, é esse, é querer ter controle sobre aquilo que nós não temos. Nós não sabemos nem se daqui a 5 minutos nós vamos estar vivos, mas nós já estamos querendo ter controle sobre o que vai acontecer no mês que vem. Nós queremos ter controle de tudo. Claro que isso não me isenta da minha responsabilidade. Eu não posso ser irresponsável em relação às minhas finanças, em relação à minha vida relacional com as pessoas, ao meu cuidado físico com o meu corpo. Eu não posso. Tudo isso traz ansiedade quando você não se cuida, quando você não assume as suas responsabilidades. Então nós temos responsabilidade, e essas responsabilidades elas precisam ser assumidas. Só que, o que acontece? Nós queremos controlar o tempo. Isso, nós queremos o quê? Ser semideuses. Isso vem desde Adão. Por que acontece? O que Satanás falou para Eva? Não, o dia que você comer, você vai ser esse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ser como Deus. E a palavra de Deus fala, lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Então há tempo. E o nosso tempo é o cromos, é o tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é o kairos. É o tempo dele, que não é o nosso tempo. Então nós ficamos ansiosos, querendo resolver coisas que não está no nosso controle. O que está no meu controle, eu tenho que fazer. Mas o que não está no meu controle, eu tenho que lançar sobre ele. É isso que eu tenho que lançar sobre ele. Eu não tenho que lançar sobre ele aquilo que é minha obrigação fazer. Porque ele não vai fazer. Eu tenho que me policiar. Deus nos fala claramente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Então as pessoas, o que acontece? É diabética, não respeita, come demais, tudo em excesso faz mal, tudo em excesso faz mal. Não faz uma atividade física, não cuida da alimentação, aí descobre um diagnóstico terrível, e aí fica ansioso demais, preocupado demais. Mas o que? Faça a sua parte. Mas aquilo que não está no seu controle, entrega nas mãos de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós.
Nós não precisamos ficar só olhando. Muitas vezes nós olhamos para o futuro, mas nós não temos controle sobre o futuro. Claro que eu também não vivo de passado, eu vivo hoje, o presente. Mas muitas vezes o nosso passado, ele dá embasamento para a nossa fé. Porque nós vamos falar assim, olha, eu já passei isso no meu passado e o Senhor me livrou. Olha, o Senhor já fez isso no passado, o Senhor já me deu tantas vitórias no passado, o Senhor já foi comigo tantas vezes e Ele vai continuar sendo. Então, muitas vezes nós olhamos para o passado para reconhecer aquilo que Deus já fez. Como o salmista Davi fala no Salmo 103, ele conversa com a alma dele e fala, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, né? Bendiz o teu santo nome, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, ou seja, não seja ingrata, não seja ingrata, agradeça por tudo aquilo que ele vem fazendo, pelo aquilo que ele já fez. Lembra, minha alma, lembra, porque nós somos muito, muito bons para lembrar, né? Muitas vezes deixamos de lembrar aquilo que Deus já fez por nós, e Deus, ele está no controle de todas as coisas, não nós estamos no controle. Então nós temos que muitas vezes falar para Deus, rasgar o nosso coração e dizer, Deus, o Senhor está no controle. Eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle desse ar, ó. Outro dia eu engasguei. Fiquei segundos engasgado. Foi a pior coisa do mundo, achei que ia morrer. Então não tenho controle disso aqui, ó. Uma carne que eu comi que parou na minha garganta poderia ter me matado. Então a gente tem que entender que nós não temos controle sobre a nossa vida, nós não temos controle sobre situações, e isso que nós não temos controle, nós temos que lançar sobre ele, mas nunca nos resumir das nossas responsabilidades. O que acontece? Que às vezes as pessoas ficam ansiosas, mas também não estão fazendo nada. Existem algumas coisas, né? Algumas maneiras, né? Que primeiro ore a Deus com honestidade. Fale com Deus aquilo que tira a sua paz. Isso que eu consigo, eu faço. Rasga o teu coração, Deus, isso aqui não está na minha alçada, eu não consigo resolver isso. Me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Rasga o teu coração. Fala para Ele. Não deixa a ansiedade tomar conta de você. Não deixa. Porque a ansiedade, ela tem uma raiz lá no grego, que é merina, que significa mente dividida. É quando a nossa mente ela fica dividida ali, com preocupações que nós não conseguimos carregar, situações que não estão no nosso controle. E aí, isso aí é a ansiedade, isso aí eu tenho que lançar sobre ele. E sabendo que eu não tenho controle sobre o tempo. Porque eu tenho um boleto para pagar lá no dia 30 do mês que vem, eu já vou ficar preocupado com ele hoje. Eu nem tenho controle sobre o tempo, eu nem sei se nesse dia 30 as coisas vão acontecer como eu estou achando que vai acontecer, porque o Augusto Cury, né, o doutor Augusto Cury, ele fala assim que 90% das nossas preocupações não vão acontecer. E 10% acontece de maneira diferente daquela que nós imaginamos. Então eu tenho que saber que muitas coisas que não está no meu controle. E eu tenho que descansar no Senhor. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Quando nós deixamos Deus tomar conta da nossa vida. Quando nós descansamos nele. Né? Encha a mente com a palavra. Menos espaço você dá para a ansiedade. Quando você começa a ver que a ansiedade está vindo, julgue esse pensamento. Será que isso é meu? Porque às vezes são gatilhos mentais. Gatilhos mentais que vêm na sua mente para te deixar triste, para te deixar angustiado, para te deixar preocupado, para roubar a sua paz. Aí sabe o que você faz? Você vai lá, coloca um louvor. Sabe, algo que dá muito certo. Eu vou ensinar para vocês uma técnica muito boa. É você se concentrar, você começa a respirar. Mas você respira pelo nariz e enche o seu esôfago. Não enche o seu peito. A sua barriga vai até estufar, ó. Estufou a barriga, conta 1, 2, 3, solta pela boca. Sabe o que isso vai acontecer? Você vai começar a se concentrar na sua respiração. E a sua mente, ela vai começar a ficar ocupada, porque você vai ficar respirando, aspirando, né, e soltando. Você vai aspirar, o ar vai lá, é lá no esôfago, não é o peito.
Lá a sua barriga até vai um pouquinho para frente, na estufa. Aí você vai soltar pela boca. Sabe o que acontece? Essa técnica é uma técnica que os terapeutas usam. Aqui atrás tem um nervo que chama vago. Esse nervo, ele vem em todas as suas costas e ele comunica com o teu cérebro. E quando você começa a respirar assim, lento, segurando e concentra na respiração, esse nervo fala pro teu cérebro, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí o seu coração ele começa a desacelerar. E às vezes você nem vai precisar, nem vai ter uma crise de ansiedade, nem vai precisar ir para o médico. Você vai fazer a técnica, vai se acalmar, vai beber uma água, vai pensar com racionalidade. Com razão, não é com emoção, é com a razão. Você vai começar a pensar com a razão. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou preocupada com uma coisa que eu não tenho controle? Eu não tenho controle de tempo. Eu não tenho controle do que vai acontecer amanhã. Claro que eu tenho a responsabilidade de trabalhar, eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu corpo, eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu espírito, que é ler a palavra, que é orar, que é estar em comunhão com Deus. Tá tudo certo? Então a ansiedade não pode tomar conta de você. A ansiedade não pode tomar conta de mim. A ansiedade não pode. Nós não podemos dar lugar para ela entrar. Quando nossa vida ela está no controle de Deus. Irmãos, eu queria ler um texto que às vezes as pessoas pensam assim, eu já vi pessoas dizendo isso. Vamos evangelizar que nós vamos adiantar a volta de Cristo. Irmãos, ninguém vai adiantar a volta de Cristo não, sabe por quê? Porque aqui em Atos 1, fala assim, olha, os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, o verso 1:6 de Atos, aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Aí Jesus responde, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então já está estabelecido. O Senhor já estabeleceu o dia que Ele vai voltar. O Senhor estabeleceu desde a fundação do mundo, Jesus estava já determinado, já estava predestinado que Jesus viria. Gastou 4.000 anos para Jesus vir. 4.000 anos. Mas chegou o tempo. Quando foi para Ele nascer? Ele nasceu. A palavra se cumpriu. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Depois Ele volta com a igreja para implantar o reino milenar de Cristo. Ele vai voltar. Só que aqui está dizendo que é só Deus é que sabe esse dia que Ele vai voltar. Só Deus. Hoje nós estamos vivendo uma especulação muito grande. Quem é o anticristo? Quem é não sei o quê. Não, problema de quem é anticristo, não quero nem saber quem é anticristo, sabe por quê? Se a nossa vida estiver alicerçada em Deus, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vai buscar a igreja antes da grande tribulação. Mas se não buscar, Ele vai nos guardar. Nós temos que preocupar com a nossa vida com Deus. Não é preocupar, o fulano, será que o fulano é o anticristo? Será que é ciclano? Será que é bertano? Problema de quem vai ser ou quem deixar de ser. Eu tenho que preocupar com a minha vida e com o Senhor. Se a minha vida ela está centrada na presença de Deus. Vai ter uma terceira guerra mundial. Bem, biblicamente, a Bíblia não fala de terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial, que eu entendo, é o Armagedon. Quando Jesus vem para destruir as nações que vão estar ali cercando Israel. Mas isso é na sua segunda vinda, é depois da grande tribulação. Então, assim, a Bíblia não dá embasamento para essa terceira guerra mundial. Então, o que acontece? A gente fica muito na especulação, vendo vídeo de especulação, sabe? Não fica vendo isso, cuida de você, cuida da sua alma, cuida do seu corpo, cuida do seu espírito, cuida do seu bem-estar. Não deixe a ansiedade te dominar, não deixe nada, sabe? Essas más notícias te tirar do foco, do propósito de Deus para a sua vida. É isso que importa. Nós não sabemos, nós não podemos prever isso. Nós não podemos prever. Nós sabemos que está aí. Pelos sinais que o Senhor falou lá em Mateus 24, nós podemos ver que o Senhor está às portas. Nós vemos uma igreja fria, uma igreja adormecida. Nós vemos um mundo caótico. Nós vemos que as coisas, não tem nem como existir, Vamos ser bem realistas. Não tem nem como existir novas gerações. Por quê? Porque hoje as pessoas nem querem ter filho mais. As pessoas hoje não sabem se é homem, se é mulher, se é bicho. Então, como que esse mundo pode ainda sobreviver a muitos anos? Nós sabemos que isso
É praticamente impossível. O cientista vem avisando que o planeta está nas últimas. Daqui a pouco não tem água potável. O planeta está se superaquecendo a muitos graus. Assim, de repente, né? Aí vão falar assim, é por causa do homem, é por causa de... Tudo bem, é por causa do homem mesmo. É por causa da queda do homem que trouxe todo esse mal sobre o planeta e que só vem deteriorando a cada dia. Mas, o que eu posso fazer diante disso? Eu posso me manter, eu posso cuidar de mim, sabe? Cuidar da minha vida. Não ficar olhando o cisco no olho do meu irmão. Eu posso tirar a ansiedade dentro de mim, me concentrando em quem eu sou, me concentrando dentro da palavra de Deus e não deixando o medo, porque a ansiedade é medo. A raiz da ansiedade é o medo. É uma mente dividida. É uma mente dividida. Nós temos a mente de Cristo. Cristo ele não ficou dividido hora nenhuma. Ele sabia que ele veio. Quando falaram com ele assim, olha, eles estão querendo te matar. Ele fala assim, para isso eu vim. Que novidade, isso não é nenhuma novidade, foi para isso que eu vim. Então que Deus, né, ele possa te abençoar poderosamente, né? É claro que a gente faz planos, né? Faça sim, faça planos a médio, a longo, a curto prazo. Faça seus planos, viva a sua vida. Mas viva a sua vida de forma que se Deus te chamar hoje, você está pronto. Se chamar amanhã, você está pronto. E se ficarmos mais 10 anos aqui, vamos estar pronto. Aconteça o que for, o mundo vira de cabeça para baixo, Deus ele vai nos guardar. Porque se você estiver debaixo da obediência do Senhor, o Senhor vai te guardar. Amém? Que Deus continue te abençoando. Compartilhe, deixe seu like. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.